Pronto. Número 1, FUVEST 2017. A figura mostra um corte transversal, AB, olha aqui, AB, em área serrana, embasada por rochas metamórficas entre os municípios de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de São Paulo. Ok. Repare na imagem, né? Está sendo descrito aqui na imagem. Aí vamos para a perguntinha, o que quer dizer? As rochas representadas são de idade pré-cambriana, bem antigas, né? Pré-cambriana, bem antigas. E formam estruturas em um sistema. Repare no que está querendo dizer a questão, sistema. Aí a letra A, soleiras e diques. B, dobras anticlinais e sinclinais. Essa é a parte que eu não dei, eu não falei disso. Dobramento de rocha, eu não falei disso. É isso que eu quero falar. C, plataformas e bacias sedimentares. D, intrusões e extrusões. E, falhas verticais e falhas horizontais. Tá, você poderia marcar as outras porque você não sabe o que é isso aqui, ó. Dobra anticlinal e dobra sinclinal. Eu vou mostrar agora o que são essas dobras anticlinais e sinclinais. Tem a ver com côncavo e convexo da física, que eu não estou lembrando agora, mas vocês vão me dizer, tenho certeza, quando eu colocar aqui. Ó, essas dobras que são anticlinais é porque fazem esse tipo... Oh, peraí, essa daqui é melhor para entender. Ó, anticlinal é côncavo ou é convexo? Isso aqui, ó. É côncavo ou é convexo? E sinclinal. Côncavo. Isso aqui é o sistema da dobra da rocha, tá vendo? Tem esses dois nomezinhos. Eu não sei porquê, não sei qual é a parte do livro, eu não sei se ainda vai falar no livro. Eu não sei por que eu não falei isso ainda. Mas as dobras, os dobramentos nas rochas, eles podem ter esse sistemazinho chamado sinclinal e anticlinal. No caso, o anticlinal é côncavo, anticlinal côncavo e o sinclinal convexo. É isso? É. Muito bem. Pois pronto, esse aqui é o sistema de dobramento das rochas, né? Que quando elas são dobradas... Ana Beatriz, eu acho que esse negócio de côncavo e convexo em relação a essas duas coisas que você perguntou, depende do ponto de vista. Que se você estiver olhando dessa parte de baixo, aí é Sim, essa parte de baixo que eu tô dizendo. Essa daqui... não, eu tô dizendo essa parte de baixo mesmo, viu? Uhum. Mas se você está dizendo que e porque se fosse em cima já seria outro. Entendi. Não, é a mesma coisa, né? Porque, pra mim, porque tipo, a gente tá estudando espelhos. Aí o espelho vai ser espelhado dentro ou fora. Se for dentro é côncavo, se for fora é convexo. Aí depende do ponto que você está querendo olhar. É bom. Interessante. Tudo bem, vamos lembrando das coisas de física que eu não tô lembrando agora. Mas, enfim, aqui são as dobras das rochas, certo? Que podem acontecer nesse sistema chamado anticlinal e sinclinal. Que tem a ver com esse negócio da física, de convexo e côncavo. E a resposta daquela questão é isso aí, viu? É anticlinal e sinclinal, que é o sistema da dobra. Aí agora, tia Ana vai explorar uma outra aula. Vamos para agentes internos do relevo, que eu já falei deles, vocês vão se lembrar deles, tenho certeza. Lá para o final do livro 2, desce. Não, eu acho que eu já decidi mais. Isso, decidi mais sim. Aqui, aula 9, Geografia 2. Aula 9. Falta só aula 9 e aula 10, para a gente terminar aí. Geomorfologia, agentes internos do relevo. Quais são os agentes internos do relevo? Aí o livro vai começar dizendo o seguinte, que o relevo, ele vai ser ele sofre a ação dos agentes internos. Aí grave esse nome. Agente interno do relevo é chamado de agente endógeno. Endógeno, que parte de dentro para a superfície. Ou seja, e eles são o tipo de agente que são formadores do relevo. Eles formam feições do relevo, certo? Primeiro que relevo é o quê, professora? Relevo são as formas variadas da nossa crosta, que a gente vive sobre ela. Certo? Existem várias formas da nossa crosta. As formas variadas da crosta, da superfície terrestre, é o relevo, certo? Vocês estudaram até agora apenas o que constitui a estrutura que constitui o relevo. O relevo em si a gente não estudou ainda, que são as formas variadas da superfície terrestre, da nossa crosta, certo? E aqui tem até os tipos, um montanha, um planície, uma depressão, um planalto, um vale, enfim, são tipos de relevo, certo? Macro ou micro relevo, mas são tipos de relevo. Aí agora, vamos estudar os agentes que tanto formam o relevo, né?
os principais formadores de relevo vão ser quem? Os endógenos. As forças endógenas. No caso, essa aula é específica para eles, certo? Agentes internos, pode colocar aí, onde tiver interno, circule, coloque endógeno. Endógeno quer dizer que são forças que partem de dentro, né, da Terra, do interior da Terra, e que acabam modificando, formando o relevo na superfície. Beleza? São 3. Os endógenos são 3. São o tectonismo, que também é chamado de diastrofismo. Tectonismo é a mesma coisa que diastrofismo. A gente estudou já isso, porque vocês vão ver já. É pirogênese e orogênese, a gente já estudou isso. Isso é tectonismo. Aí, abalos sísmicos, né, que a gente vai falar um pouquinho de uma coisa que eu já falei, que são os terremotos e maremotos, enfim, que formam os tsunamis. E o outro agente interno, ou endógeno, é o vulcanismo, que vai dar origem a vulcões. E esses vulcões, eles vão dar origem a solos muito férteis, que são muito importantes do ponto de vista da agricultura. Vamos lá, e vamos falar de tipos de vulcões também. Então, esses são os agentes internos do relevo. Eles formam o relevo, certo? Eles dão origem ali, eles são os formadores, porque eles formam, eles dão origem a formas de relevo, certo? Tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Já os modeladores, ou seja, aqueles agentes que modelam o relevo, que vai esculpindo o relevo com o tempo, né? Num processo, geralmente um processo lento, né? São os agentes externos, que eles têm um nome muito bonito. Eles são chamados de agentes exógenos. E por que exógeno? Porque é externo, porque acontece na superfície. Ou seja, são forças, né? Coisas naturais que ocorrem na superfície que acabam modificando o nosso relevo, transformando ali, esculpindo o nosso relevo. Por isso que eles são exógenos, são externos, ou seja, não são forças que partem do interior da Terra, porque se fosse do interior, seria endógeno. Esses aqui, os externos, eles acontecem aqui já, na superfície. No caso, são 2, bem bonitinhos, que a gente já ouviu falar deles, né? Que é o intemperismo e a erosão. É a próxima aula. No caso, é a aula 10, Geografia 2, certo? É uma aula só para eles. Intemperismo e erosão. De início, a gente sabe que intemperismo é o processo de deterioração, meteorização, acho que é isso, das rochas, né? Que acaba modificando ali a estrutura do relevo. É o processo de desgaste, pronto, coisa mais bonita, Ana Beatriz. Desgaste, é o processo de desgaste. O intemperismo é o desgaste das rochas, o desgaste natural das rochas. Existem 3 tipos de intemperismo. Físico, que é quando ocorre por causa da ação da temperatura. O intemperismo químico, por causa da ação da água. E o intemperismo biológico, por causa dos seres vivos, né? Que acabam interagindo ali nas paredes rochosas de uma rocha e modificando a estrutura ali daquele relevo, com o tempo, esculpindo o relevo, certo? Então, existem 3 tipos de intemperismo. E ele é um dos agentes externos do relevo. Ele modela o relevo. E o outro agente externo do relevo é a erosão, que ela tanto tem essa função de desgastar o relevo, quanto tem a função de transportar os sedimentos de uma área para outra. A erosão, ela tem a função de transporte de sedimentos. A gente já falou tanto disso, né? Tipo as bacias sedimentares, que são formadas por rochas sedimentares, elas são formadas através de um processo de sedimentação. Mas para ocorrer sedimentação, é necessário que venha sedimento, ou seja, restos ali de outras rochas, de um local mais alto para ser depositado em uma área mais baixa, não é? Então, esse processo aí que carrega, que transporta esse sedimento da rocha ali desgastada pelo intemperismo, é chamado de, o transporte é chamado de erosão. Aí existem várias formas de transporte, tipo, várias formas de erosão, né? Existe a erosão pluvial, com P, pluvial, que é a erosão provocada pela água da chuva. Fluvial, com F, quando o rio, ele também é um agente erosivo, ele carrega ali partículas de restos de rocha, de fragmentos rochosos, ou então até de areia, enfim. Ele leva sedimentos também de uma área para outra. O que mais? Erosão marinha, o abrasão, erosão glacial, erosão antrópica. Nós somos um ser, um tipo de erosão também. O ser humano é um tipo de erosão. Nós praticamos erosão. Existe uma erosão chamada erosão antrópica, que é causada pelo ser humano. No caso, a arenização, que Stephanie estava falando, ela é provocada principalmente por causa de ações humanas, né? O ser humano é um agente erosivo. E aí, o que mais? Tem outros tipos de erosão. Vamos falar de todos os tipos de erosão na próxima aula, na aula 10. Então, são 2 agentes externos, intemperismo e erosão. E agora vamos se dedicar,
aos internos, que são os endógenos. Eu acho lindo esse nome, endógenos. Certo? E a gente já falou de muita coisa aqui que vocês vão perceber de cara. Então, os agentes externos são 3. Aí o livro fala assim, vamos voltar a explicar um pouquinho a questão da teoria da deriva continental e da tectônica de placas. Vocês lembram disso aqui, da teoria da deriva continental e da tectônica de placas? Não lembram? Que é a explicação de como surgiram os continentes. Mas tem umas coisinhas novas. Talvez tenha algumas coisinhas novas aqui que vocês não viram ainda. Diz aqui que a teoria da deriva continental surgiu em 1915 pelo Alfred Wegener, que criou a teoria. Ele disse que há mais ou menos 200 milhões de anos, todas as terras estavam juntas, todos os continentes juntos, formando um só, Pangeia, todas as terras, e só existia um único oceano, que era o Pantalassa, tá aqui bem bonitinho, Pantalassa, que circundava esse supercontinente. E aí ele diz que, por causa da rotação da Terra e das marés, né, esses continentes, esse supercontinente começou a se separar, por causa da rotação da Terra e das marés, começou a se separar, e aí a formar os continentes. De início, ele disse que se formou 2 supercontinentes, que foi a Laurásia, que fica ao norte, juntando a América do Norte com a Eurásia, Europa e Ásia, na parte da Ásia. E ao sul, né, com os outros, reunindo ali todos os outros continentes, ficaria Gondwana. E com o tempo, Laurásia e Gondwana também começou a se movimentar, formando os nossos continentes que a gente tem hoje, a Constituição que a gente tem hoje. Certo? Isso foi em 1915, início do século XX. Ele não soube explicar essa questão da força, né, que fazia com que esses supercontinentes se movimentassem. Ele não sabia, porque ele dizia que era por causa da rotação da Terra e das marés. Se ele estava errado. Mas aí a gente sabe que com a Segunda Guerra Mundial houve um grande desenvolvimento da ciência, principalmente para a guerra, mas aí depois ela passou a ser aplicada para estudos ligados à tectônica de placas, ligados ao fundo dos oceanos. O homem começou a explorar o fundo dos oceanos, começou a explorar também essa questão da deriva continental, né? Explorar, tipo assim, melhorar a teoria, tinha esse objetivo de explicar qual força fazia com que realmente os continentes se separassem e formasse a nossa Constituição que a gente tem hoje, né? De 6 continentes: América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. E aí veio a teoria da tectônica de placas com o final da Segunda Guerra Mundial. E o que é que essa teoria diz? Ela diz que quando a nossa crosta que a gente vive sobre ela, essa camada externa sólida da Terra, ela começou a se resfriar, né? No processo de formação dela, começou a se resfriar. Ela foi fragmentada em 12 grandes blocos de terras, que esses 12 grandes blocos de terra seriam o quê? As nossas 12 grandes placas tectônicas. Porque uma placa tectônica é nada mais, nada menos do que a nossa crosta fragmentada, certo? Então, essa teoria ela vem realmente explicar essa questão da origem dos continentes com base na movimentação das placas tectônicas. E a teoria vai dizer que essas placas tectônicas, elas estão ali flutuando sobre a parte superior do manto, que é a astenosfera, né? Porque essa astenosfera ela é constantemente atacada pela movimentação do magma, que promove ali uma corrente de convecção do manto. Lembra das correntes de convecção do manto? São elas que ficam meio que exercendo pressão sobre a nossa crosta e faz com que a crosta ela se movimente. No caso, a crosta que eu estou falando são as placas tectônicas. Olha como é lindo esse mapa, maravilhoso. Oh. São as 12 principais placas do mundo, eu já mostrei ele, sendo que de outra forma. E aí, cadê a parte nova que tem aqui? Não sei se foi aqui que eu vi, deixa eu ver. Geofísicos. Ó, estudos geofísicos comprovam que já existiram ao longo da história do nosso planetinha pelo menos 7 grandes pangeias. Já houveram 7 pangeias. E que atualmente, né, atualmente não. Daqui para os próximos 250 milhões de anos vai se formar uma outra pangeia, mas diferente da última pangeia. Não aquela pangeia que a gente estava estudando agora há pouco, certo? Diferente. Mas daqui a 250 milhões de anos vai se formar uma outra pangeia. E, na verdade, fica fazendo isso o tempo inteiro, né? Porque as placas tectônicas não estão se movimentando. Então, se forma pangeia, se separa. Forma pangeia, separa. Forma pangeia. Sendo que isso demora milhões de anos para ocorrer, óbvio. A gente não percebe. Olha que bonitinho, ó, as correntes de convecção do manto aqui, né? Tipo, o magma, ele fica mais leve, sobe, o magma um pouco mais pesado desce, fica fazendo isso, promovendo uma pressão na nossa crosta, ou seja, nas placas tectônicas, para que ela se movimente. Isso aqui é responsável tanto pela formação de uma nova crosta, quanto por uma erupção vulcânica, né, terremotos. E aqui, outra coisa que eu já falei, que são os limites, né?
As placas tectônicas, elas têm 3 tipos de movimentos. O movimento transformante, que também é chamado de conservativo, que é quando elas deslizam na horizontal. O limite divergente, que é quando elas deslizam ali em sentidos contrários, né? Aqui vai haver o magma vai chegar até a superfície, vai haver a formação de uma nova crosta. E o limite convergente, que é quando as placas se chocam na mesma direção, que uma delas vai retornar para o manto, a mais densa, ela retorna para o manto, pode olhar aqui, ó, o movimento. Isso daqui é chamado de subducção, já falei também. Isso é uma subducção. Quando uma placa mergulha sobre a outra e volta para o manto, é uma subducção, isso aqui. E aí, isso aqui pode dar origem à formação de uma montanha jovem, né? As montanhas jovens que a gente tem, elas são formadas através de um movimento orogenético convergente, né? Movimento orogenético horizontal, no caso. Bem bonitinho, já falei disso. E aqui, ó, vai dar mais quer dizer, enfasada, mas não é assim não. Uma aprofundada, né? Nos tipos de limites. O limite transformante ou conservativo dá o exemplo da falha de Santo André, que é a falha que corta ali a Califórnia, nos Estados Unidos. Ela tem pelo menos 1.290 quilômetros e ela é uma falha formada ali pelo choque de 2 placas tectônicas no sentido horizontal. Ela se enrosca uma na outra, na horizontal. Formou essa grande falha, que é ativa, toda falha é ativa, né? Geologicamente. E produz uma série de terremotos gigantescos na região, essa região da Califórnia. E ela é bem grandinha, né? Uma falha grande, 1.290 quilômetros. Ana Beatriz, Obrigada. você não sabe se existe já algum, deve existir, mas talvez a gente não tenha acesso, algum aplicativo, tipo assim, que tem o planeta desse jeito, que tá aqui nessa imagem, e a gente possa mexer, tipo assim, ampliar, sabe? O Google Earth tem, né? Não sei se o Google Earth mostra as placas. Mas seria massa demais. Tipo, se tivesse como a gente mudar, tá entendendo? De tirar de placa, de botar em outra coisa, tipo o relevo de cada seria muito massa. Rapaz, talvez o Google Earth faça isso. Eu vou olhar. Com certeza. Mas eu vou pesquisar, vou dar uma olhadinha. Seria massa, viu? Um sonho na vida de qualquer pessoa. Um sonho. Limites transformantes conservativos, sim. Então, é muito comum nesses limites, onde as falhas, ocorre a formação de falhas, né? Porque as placas se roscam na horizontal. É muito comum a ocorrência de grandes terremotos, né? Com magnitude elevada. É muito comum os terremotos. E aqui a falha de São Andreas, falha de Santo André. Um exemplozinho dela, de uma parte dela, na verdade, que ela é bem grande. Limites divergentes ou construtivos. Divergente por quê? Quando as placas, elas se movem na horizontal, mas em sentidos contrários, divergente. Também é chamada de movimentos construtivos, um movimento divergente ou construtivo, porque ele forma ali uma nova crosta, né? Na verdade, as placas se separam na horizontal e o magma chega até a superfície, formando ali uma nova crosta, porque ele vai resfriar e vai formar uma nova crosta. Esse tipo de movimento promove a separação das placas, isso... Cadê? Sim, tanto pode acontecer com 2 placas oceânicas divergindo, quanto pode acontecer também, isso forma, por exemplo, aquela dorsal mesoatlântica, né? Que se formou no meio do Atlântico. No meio do Oceano Atlântico, já mostrei para vocês, tem uma grande cordilheira, né? Formada por uma série de montanhas, que se formou pelo movimento divergente das placas tectônicas ali mesmo no meio do Atlântico. E ali são 2 placas oceânicas, no caso. Formou dorsal, né? Aqui cita 2 exemplos, a dorsal mesoatlântica e a dorsal mesopacífica, no meio do Pacífico também, ó. Também pode dar origem a vulcanismo e abalo sísmico, esse tipo de movimento. Mas elas também podem acontecer com 2 placas continentais, continental com continental ou continental com oceânica. Também pode acontecer movimento divergente. Aqui cita alguns exemplos, né? Ó. Continental oceânico ou continental continental. Aí, continental, exemplo, arábica, placa arábica com placa africana, responsável pelo Vale Rift, ou Rift Valley, que pode ser escrito, é um vale enorme, uma fenda enorme, uma falha enorme, que vai da Síria a Moçambique. Síria está ali no Oriente Médio, né, na Ásia, Moçambique na África. Ali vai de 30 a 100 quilômetros de largura essa falha. Corta a porção oeste do continente africano de forma longitudinal, no sentido quase vertical, sabe? Longitudinal. Um exemplozinho bonitinho, o Parque Nacional de
Singeveli, como é que pronuncia isso, Jesus? Onde é possível ver falhas tectônicas. Isso é uma falha. Adossal. Tal. Vamos para aqui. Vamos para os limites convergentes ou destrutivos. Convergentes ou destrutivos. Enquanto os divergentes são construtivos, porque eles têm essa função de formar uma nova crosta, né? Se bem que o convergente também pode dar origem ali a uma parte de uma nova crosta. Mas esse sentido de destrutivo é porque as placas elas realmente se chocam, né? E uma delas vai ser destruída, porque uma delas vai voltar para o manto, que no caso vai ser a mais densa. Um movimento aqui chamado de subducção. Já falei isso. Agora vai ser 2 tipos de... A subducção. Sim, eu não falei da obducção, eu falei só da subducção. A subducção, né, quando uma placa ela vai mergulhar, né, sobre a outra, ela vai retornar para o manto, é a subducção. Aí imagine o inverso. Imagine aí no caso em que quando uma porção da crosta oceânica ou de rochas do manto é arrastada para cima da crosta continental, aí vai ocorrer uma obducção. Ou seja, quando o magma chega até a superfície, ocorre num movimento convergente, claro, convergente. Quando o magma chega até a superfície, consegue chegar até a superfície, ocorre um processo que é chamado de obducção. Subducção, quando é mergulhado, volta para o manto. Obducção, quando vem do manto, o magma e chega até a superfície. É obducção. Olha os nomes, né? Cada um mais lindo do que o outro. Aqui dá o exemplo tanto o exemplo de subducção, que é a placa de Nazca com a placa sul-americana, no caso aqui na América do Sul, que deu origem à Cordilheira dos Andes, e um exemplo de abdução que vai dar origem aqui a, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, né, que é formada pelo choque ali da placa indiana com a placa eurasiana, dá origem à Cordilheira do Himalaia. Ali é uma abdução, uma zona de abdução. Tectonismo, eu já falei, também é chamado de diastrofismo. Mesma coisa, tectonismo e diastrofismo. O tectonismo, esses movimentos tectônicos, eles são promovidos através da pressão da nossa interna, na verdade, né? A pressão interna do manto, nessas correntes de convecção que fazem uma pressão sobre a nossa crosta e promovem ações tectônicas, como a orogênese e a epirogênese. Vocês já sabem o que é isso aqui. A orogênese é o movimento horizontal, né, da crosta, e a epirogênese vertical. Estava falando isso ontem. Os movimentos orogenéticos convergentes vão dar origem às grandes cadeias de montanhas do mundo, que são as montanhas recentes. Mas, aqui diz o seguinte: quando tais movimentos, ou seja, orogenéticos, ocorrem em rochas plásticas, dão origem aos dobramentos. A rocha plástica, tipo, não é uma rocha muito resistente, né? Rocha plástica. Se os dobramentos datam de eras geológicas muito antigas, tipo do pré-cambriano, esses dobramentos vão ser antigos, né? Ou seja, vão dar origem a escudos cristalinos, maciços, que também são chamados de maciços. Já quando é recente, ou seja, da era cenozoica, vão dar origem a dobramentos modernos, como, por exemplo, os Andes, os Alpes, as montanhas rochosas entre os Estados Unidos e Canadá e o Himalaia. Então, o movimento orogenético tanto pode formar estruturas antigas quanto estruturas recentes, certo? Tanto pode dar origem a escudos, a maciços, quanto pode dar origem a dobramentos modernos, o movimento orogenético. E aquilo, meu Deus do céu, tá aqui a parte que eu disse que eu não tinha explicado ainda. Como eu sou agoniada, tá vendo? Eu fico antecipando as coisas e eu nem tinha visto que já estava explicando aqui. O dobramento, como é que pode acontecer? Anticlinal, sinclinal, o sistema de dobras. Linda, linda imagem, melhor do que aquela que eu estava utilizando. Oh, God. E a epirogênese. Lembra que eu falei disso ontem? Rost e Graben. Quando a área ela é soerguida, levantada, é chamada de Rost. E rebaixada, de subsidência, no movimento de subsidência, chamada de Graben. E a epirogênese é responsável pelo movimento eustático, né? A eustasia, que é o quê? A subida da água do nível do mar ou o recuo da água do nível do mar. A eustasia, que é o movimento, o nível ali da água do mar. Do oceano também. Ocorre geralmente em áreas de rochas não muito plásticas, muito plásticas não, desculpa. Cadê? Peraí. Resistentes e de pouca plasticidade, causando arqueamentos, rebaixamentos ou então soerguimentos da crosta, originando falhas que são ativas.
Pronto. Aí pode provocar eustasia, né? Tanto a transgressão, tipo quando aumenta o nível do mar, da água do mar, quanto a regressão da água do mar, que é eustasia negativa. Positivo porque sobe a água, o nível da água, e negativo porque desce o nível da água. Regride. Vulcanismo. O vulcanismo é o processo de origem dos vulcões é ocasionado também por causa de forças internas da Terra, né? Parte do interior da Terra. Embora ele chegue até a superfície, parte de forças internas da Terra. Vamos lá. É produzido através de pressões e temperaturas existentes no nosso manto, que provoca ruptura de rochas na superfície terrestre, né? Através da erupção vulcânica. Extravasamento de materiais sólidos, líquidos ou gasosos. O que pode ser expelido por um vulcão, além de magma, lavas, cinza e material piroclástico, até a superfície. Aí os vulcões, eles podem, a maior parte deles acontecem em áreas de interface de placas tectônicas, tipo de limites de placa, de uma placa com outra. Geralmente a maior parte dos vulcões do mundo vocês vão encontrar no Círculo de Fogo do Pacífico, ou então aqui próximo da gente, na dorsal mesoatlântica, mas alguns vulcões vocês podem encontrar dentro do continente, em áreas quentes, que são chamadas de hotspots. Alguns se encontram no interior de placas, mas são poucos. A grande parte deles se localizam realmente no encontro ali já no limite de placas tectônicas. Provocam a formação de solos muito férteis. São geradores de poluição natural, os vulcões, geradores de poluição, porque quando eles não lançam só magma, né? Também lançam enorme quantidade de poeira, gases sulfurosos e aerosóis na atmosfera, são prejudiciais, principalmente para a nossa camada de ozônio. Os vulcões se dividem em 3 tipos, eles têm 3 categorias, na verdade. Eles podem ser ativos. Ativo, você sabe por que é ativo, né? Porque ou ele tem alguma atividade vulcânica ali acontecendo, ou ele já está em erupção. Ele é ativo. Ele pode estar dormente, tipo assim, ele não está em atividade, mas ele pode estar em atividade. Ele pode entrar em erupção. Já os extintos, não. Ele não tem probabilidade nenhuma mais de entrar em erupção. Por isso que ele é chamado de extinto. E aqui a informação que eu dei agora. 80% dos vulcões ocorrem nessa área do Círculo de Fogo do Pacífico. Grande parte, e a outra grande parte está no fogo do Atlântico, no meio do Oceano Atlântico. Olha que lindo. Erupção efusiva, mista, explosiva. Fala da questão da fertilidade dos solos, que ele é um solo muito bom para a agricultura. A decomposição das rochas vulcânicas são rochas com um grande teor de substâncias benéficas para a agricultura. Também é muito bom para o turismo, mas também são áreas perigosas, né? A gente não pode deixar de falar disso. E vai falar aqui do geyser. Todo geyser é uma fonte de água termal. Você já deve ter visto algum geyser. É muito comum encontrar geyser na Islândia, naquele país que fica no meio ali do Atlântico. Na verdade, é o país da Europa mais rico, né, nesse quesito de energia geotérmica, a Islândia. Por causa que é um país que está localizado numa zona de grandes quantidades de geyser, essas fontes de água termal. A energia geotérmica provém de geyser, na verdade, porque esse geyser, essa água termal que ele libera através de erupções, tem mais ou menos 70 graus. Aí se transforma, né, essa temperatura em energia. Esse vapor aí em energia. Todo geyser se forma em uma área ocorre em áreas de subducção, áreas de convergência de placas, onde uma delas volta para o manto. Podem ser encontradas em Estados Unidos, Nova Zelândia, Rússia, Chile, e Chile aqui na América do Sul, e Islândia. Tem outra imagem linda. E aqui falta falar só sobre... Não, aqui são os textos que vocês podem ler em casa. Não tem conteúdo em si, não. Tipo, a título de informação, sabe? Notícias. Aqui tem um esqueminha. E por último, os abalos sísmicos ou terremotos, né?
Os abalos sísmicos, eles dão origem a tremores de terra. Esses tremores podem acontecer no continente ou podem acontecer no fundo do oceano, enfim. Se acontecer no fundo do oceano, é chamado de maremoto e pode dar origem a grandes ondas, que são chamadas de tsunamis, né? O livro também vai abordar isso aí. O livro traz a escala Richter, é bonitinha, ó, que é a escala que mede a magnitude dos terremotos, dos abalos sísmicos. Enfim, isso está explicando isso. Ana Beatriz, eu já vi questões falando muito sobre essa parte que tem ali naquele esquema de cima do foco e o epicentro. Sim. O foco é chamado de quê? Hipocentro, né? Não é o hipocentro? Que é realmente de onde partiu. Isso mesmo que tem nas questões. É o hipocentro. O foco mesmo, tipo assim, de onde partiu o tremor, né? E onde ele é sentido na superfície é chamado de epicentro. Vai ser o epicentro. Onde realmente você começa a sentir. É o epicentro. Mas realmente tem muita questão que fala desses termos. Hipocentro vai ser onde realmente partiu ali o tremor e o epicentro onde vai ser sentido na superfície. O que tá aqui eu já falei. Eu disse que essa aula ia ser rápida, porque realmente eu já falei disso aqui em outras aulas, né? Eu já mostrei a escala Richter, acho que não foi essa, mas já mostrei, não já? Ou não? Quanto mais próximo, ela varia de 0 até 10. Nunca ocorreu nenhum terremoto de magnitude 10, porque seria destruir ali uma extensa região, né? Mas já ocorreram terremotos 9.1, 9.2, até 9.4, salvo engano, acho que já teve, na escala Richter. Mas 10 nunca. Ó, destruição quase total, ondulações visíveis. 8 a 8.9, destruição de pontes e de maioria das construções. Se você estiver num país que não é adaptado, não tem construções adaptadas a grandes tremores, né, a destruição pode ser maior ainda. Como o Japão, por exemplo, que é um país localizado ali no meio do encontro de umas 3 placas tectônicas. É um país que toda a sua construção, sua infraestrutura é adaptada aos abalos. Então, é flexível. Eles constroem prédios flexíveis, com estrutura flexível, casas com estrutura flexível, para se adaptar. Mas imagine aí quando arrasa um país pobre, quando acontece num país pobre. Tipo o que aconteceu em aquele paizinho que é aqui perto da gente, que é bem pobre, como é o nome dele? Na América Central. Sabe, engano, foi um terremoto que aconteceu em 2010, que muitos brasileiros tiveram que ir para lá para ajudar. Haiti? Haiti, pronto, Haiti. Ocorreu um grande terremoto lá que destruiu a capital do país. Boa parte do país foi destruída por esse terremoto. E aí, muitos brasileiros saíram em missão de paz e o Brasil também ajudou financeiramente o Haiti. É um país que é pobre, não é adaptado a esse tipo de ocorrência, e aí quando ocorre, né, lasca a estrutura todinha. Oi. Mas os países que são adaptados, a estrutura é muito interessante, a arquitetura dos prédios que eles fazem, tem uns que são gigantes, aí tem uns pêndulos que se tiver uma dobra, é muito massa, eu acho interessantíssimo. É money, né? É money, tem que ter dinheiro para investir nessas tecnologias. Principais consequências de um abalo sísmico são vibração do solo com intensidade variada, abertura de falhas tectônicas, deslizamento de terra, tsunami, mudança na rotação da Terra e mudanças no eixo terrestre. Agora tem que ser tipo, tem que ser um terremoto assim, barra pesada, né, para isso ocorrer. Tal, cadê? E aqui fala de tsunami. Pronto, termina a aula. Um tsunami é formado primeiro por um maremoto no fundo do oceano, que é um tremor no fundo do oceano, tal, produzem ondas gigantes, podem atingir até 700 km por hora, mais de 50 metros de altura, principalmente se for na costa litorânea, que elas ganham mais altura. Diminui um pouquinho a velocidade, mas elas aumentam em altura, se for na costa. E aqui, cadê? Esse evento de grande magnitude atingiria... Não, esses aqui são alguns exemplos, enfim. Olha que lindo esse esquema. Do mar à praia, o poder intenso da onda. Como é que ocorre? Elas ganham maior altura quando se localizam no litoral, quando vêm em direção às praias. No meio do mar, não, elas não têm grande altura, elas têm grande velocidade, geralmente.